que estão presentes aqui fisicamente, não é? Nesse ambiente de luz, buscando novos horizontes, e também as pessoas que vão estar assistindo aí pela internet, todos nós conectados, né? Todos nós podemos e devemos estar cada vez mais conectados com o Evangelho de Jesus, com a mensagem da doutrina espírita. Hoje eu vou me utilizar aqui de alguns recursos para a nossa exposição, né? Então a gente vai trazer algumas coisas que estão nessa caixa aqui que vão nos auxiliar no começo de uma mudança, né? Para que essa mudança seja cada vez mais consistente na nossa vida, seja cada vez mais um objetivo, um propósito, né? Porque nós estamos aqui para mudar, não é mesmo? Nós nascemos para mudar. A doutrina espírita, ela traz uma proposta, ela traz para nós um convite à mudança. Os palestrantes espíritas até brincam com a música da Síndrome de Gabriela. Vocês conhecem a Síndrome de Gabriela? Que fala daquela música que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, com o espírita, com o cristão, não tem essa Síndrome de Gabriela, né? Muitas pessoas gostam de dizer assim: não, eu sou desse jeito mesmo, não tem como eu mudar, eu sou assim, né? E aí a gente vai colocando essas crenças limitantes, como eles chamam hoje em dia. A gente vai colocando bloqueios à nossa própria mudança, porque todos nós temos o potencial de nos melhorarmos, de modificarmos, seja no que for, pessoal, né? Nós temos muito mais poder do que nós imaginamos, porque o próprio Cristo veio nos dizer: ó, tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Vós sois deuses, brilha a vossa luz. Então nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, com um potencial enorme, mas que muitas vezes a gente não explora esse potencial, porque nós vamos nos vitimizando, nós vamos nos acomodando, nós vamos nos deixando entregar pelos vícios, né? E esses vícios vão o quê? Vão abafando essas sementes divinas, né? A semente do perdão, da caridade, da coragem, do trabalho, da fé. A gente vai abafando tudo isso com o nosso materialismo, com o nosso individualismo, né? E com todos esses vícios aí da preguiça, né? Do comodismo, porque assim nós vamos estacionando, né? E vamos tentando levar a vida nas facilidades, achando que a felicidade está na facilidade. E as palavras são parecidas, mas totalmente diferentes. Muitas vezes essas palavras vão em direções opostas, pessoal. Porque as facilidades da vida, muitas vezes, vão nos trazer o quê? Dificuldades. Podem ser facilidades hoje, mas vão nos trazer dificuldades lá na frente. Vão nos fazer perder de nós mesmos, como disse Jesus, né? Que adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo? Vão nos fazer nos entregar a um estado de estacionamento, né? A um estado de letargia, de não mudança, e aí tudo vai ficando mais, tudo vai perdendo sabor, porque a vida é movimento, né? A vida, ela veio para ser vivida para frente, tocando em frente, como diz aquela música que a gente já tocou algumas vezes aqui, né? Estaremos tocando outras vezes, com certeza. Até esses tempos atrás eu vi um palestrante fazendo a palestra, assim, uns 20 minutos da palestra dele, em cima dos versos dessa música, né? E realmente, nós precisamos nos encantar aí com as músicas, com os versos, com tanta coisa, né, que várias pessoas, vários espíritos aí do bem, encarnados e desencarnados, estão nos entregando aí, ó, estão nos dando de presente para nós, ferramentas para a nossa evolução, ferramentas para a nossa mudança. Nós vamos refletir um pouquinho hoje aqui, para nós começarmos e não mais pararmos, né? Porque às vezes a gente começa e para no meio do caminho, começa de novo e para no meio do caminho. E a gente precisa de continuidade, né? Não precisa fazer grandes coisas assim em alguns momentos, mas fazer a todo momento pequenas coisas. Que aí nós vamos ter, sim, grandes resultados. Os grandes resultados da vida é um conjunto de pequenos atos, de pequenas coisas, né? Pequenos atos ali na nossa família, diários, né? Pequenos atos no nosso trabalho, na nossa profissão, com aquele companheiro de jornada, na convivência. E é dentro desse tema que nós vamos refletir o que a doutrina espírita tem a nos ensinar, o que o Evangelho nos proporciona, porque o Evangelho ele vem para nos dar a notícia, a boa nova, chamada boa nova,
de que há uma vida nova. Nós saímos de um período de carnaval, né? Como é que foi o carnaval de todos? Pularam muito carnaval? A gente brinca, né? Essa coisa de pular carnaval, eu nem sei mais o que significa exatamente isso. Já faz muito tempo que eu não pulo carnaval, porque eu já estou em outro propósito. E essa já é uma dica também para a nossa mudança, né? Quais os ambientes que nós escolhemos e como nós fazemos também os ambientes do nosso próprio lar. Porque tem gente que não foi lá pular o carnaval, não foi para a folia, né? Que eles chamam, são os foliões, mas ficou assistindo toda a folia da TV de casa, em vez de estar assistindo, né, como muitos vão assistir aí uma palestra, ou ler um livro, ou ocupar o tempo, né, para proporcionar um ambiente de verdadeira mudança, a gente vai muitas vezes nos deixando levar para um ambiente que não é de mudança, por um ambiente que é de apelo, né, aos vícios, de apelo às sensações materiais, porque nós vamos falar aqui, obviamente, né, pessoal, se a gente está numa casa espírita, a gente está falando da mudança, não é da mudança de carreira, não é da mudança que vai um caminhão de mudança lá na nossa casa para a gente se mudar para outro lugar. A gente está falando de uma mudança na proposta espiritual, né? Então, como nós estamos em relação a modificarmos, a olhar aquilo que a gente, no nosso dia a dia, está fazendo ou deixando de fazer para uma evolução espiritual. Não é até um exercício interessante, eles falam disso em eventos e livros e tal, sobre a administração do tempo. Como que nós estamos administrando o nosso tempo? Então, o período de carnaval ali foi um tempo, né, de mais ou menos 4 dias. Como nós estamos administrando, gerindo o tempo ao nosso favor. E uma das técnicas utilizadas que a gente pode falar aqui, até nesse sentido, né, de propor uma mudança para todos nós, uma das técnicas de boa gestão do tempo é uma técnica também que muitos nutricionistas utilizam e pessoas, né, que querem entrar numa alimentação, né, mais balanceada, mais saudável, montar um cardápio. Muitos nutricionistas utilizam e a gestão do tempo também nos diz para utilizar de anotarmos. Então você vai anotar toda a tua alimentação durante a semana. O que você comeu tal hora, o que você comeu na janta, o que você comeu na outra. E você vai anotar também o que você está fazendo, como você gasta o teu tempo numa semana, né? Numa semana normal, numa semana padrão. Como é que é a tua rotina? Eu acordei hoje e fiz isso. Acordei hoje, sabe aquela coisa do diário? De escrever? Aí, por quê? Porque às vezes a gente está fazendo um monte de coisa no piloto automático. E aí, pessoal, a proposta que eu ia colocar para vocês aqui, ó, de um começo de mudança, isso é uma técnica de autoconhecimento, que o Livro dos Espíritos nos propõe, Santo Agostinho, lá naquela questão famosa, está lá pela pergunta 900 e pouco, lá. E uma hora a gente vai trazer também uma reflexão aqui, só para analisar por partes, aí, porque ele dá uma resposta muito elucidativa, assim, muito didática, de como ele fazia na Terra para se melhorar, para evoluir, né? De como ele fazia esse processo de autoconhecimento. E essa é uma técnica para a gente se autoconhecer. E aí, uma vez que você anotou ali a semana inteira, aquele diário da semana inteira, fiz isso, fiz aquilo outro, aí eu quero que todo mundo faça o seguinte, ó. O que a gente está fazendo? Porque se nós perguntarmos aqui para todos, o que é mais importante, o espiritual ou o material? Como nós estamos numa casa espírita, eu creio que a maioria vai dizer que é o espiritual, né? Mas às vezes a gente trazer para a nossa rotina e para a nossa prática do dia a dia, quanto tempo, quantas ações, né, as intenções daquelas minhas ações estão voltadas para o meu aperfeiçoamento espiritual e quantas estão voltadas ao espiritual. Que foi o que Jesus quis dizer naquela passagem, que eu gosto bastante. Eu comentei uma vez já numa outra palestra, numa outra exposição, porque eu tenho uma mãe que chama Maria e a irmã dela, minha tia, chama Marta. E tem a passagem de Marta e Maria. Que Marta estava lá ocupada, né, até estressada lá com os afazeres de casa e tudo mais. E a Maria parou, como nós estamos aqui agora, né, parando um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa correria, daquele monte de coisa material que a gente tem que sim, né,
administrado a conta, mas entendendo que esse não é o objetivo maior. Que essa não é a finalidade da nossa vida, da nossa passagem aqui, porque o material vai passar, nosso corpo vai passar. E vai ficar o que a gente fez de tudo isso com o foco no espiritual, na evolução espiritual. E aí a Maria para lá para ouvir Jesus, está encantada com Jesus, e a Marta fazendo coisa. Ela chegou, Jesus, pede para Maria me ajudar aí, ela está aí paradona e tal. E Jesus diz, Marta, você está tão sobrecarregada com tantas coisas, Marta, mas Maria escolheu a melhor parte. Então não é que nós temos que deixar de fazer as coisas, mas nós temos que saber priorizar, encaixar no nosso tempo também os compromissos espirituais que a gente diz que é tão importante. Hoje se fala de saúde mental, de inteligência emocional, de busca da felicidade, de busca do bem-estar, da realização. Pessoal, tudo isso nós sabemos como espíritos aí. Se você estudar o mínimo ali do Livro dos Espíritos, de outras obras aí, Chico Xavier, de Valdo Franco, a gente vai ver que está tudo a causa maior aonde? Na nossa maior ou menor evolução espiritual. No quanto a gente investe, né, nessa mudança de padrão, de um padrão materialista que a gente ainda tem muito forte em nós, que a gente já vem arrastando isso por várias reencarnações, para um padrão, né, de nos desapegar desse materialismo, de nos desvencilhar desses nossos vícios e caminharmos nesse sentido espiritual, que as pessoas até falam, eu vou lá no centro espírita, que eu tenho que cuidar do meu lado espiritual. Mas a gente não tem um lado espiritual, nós somos espirituais, né? A nossa essência é espiritual. O nosso lado, se a gente quer dizer que nós temos um lado, é o lado material. Esse é um lado, é um corpo, é uma ferramenta que uma hora nós vamos deixar. E a nossa essência, o que vai ficar, é o espiritual. Então, esse é o começo da mudança, a gente entender esse propósito de estarmos aqui, né? E aí eu vou tirando agora algumas coisas aqui, ó, da nossa caixa. Primeiro eu vou deixar aqui um presente para a Sociedade Espírita Novo Horizonte, que é o livro O Reino, que é de um companheiro lá de Pinhal, que ele escreveu esse livro. E ele ele escreve livros, né? Ele tem um mentor aí que o acompanha, e já é o 8º livro dele, se eu não me engano. Ele me chamou para fazer o prefácio, né? E ele me passou alguns desses livros para deixar um em cada casa aqui das mais próximas que eu fosse. E quem se interessar tem os contatos dele aqui também, né? E o livro é o seguinte, 100% beneficente, ele deixa nas casas. O que a pessoa lá doar de valor para casa e tal, ela está ganhando o livro de presente, vamos dizer assim. É só para realmente distribuir a mensagem, assim como são todos os livros espíritas, né? Vinculados ali às casas espíritas. Então, o reino. Qual é o reino de Deus, né, que nós estamos realmente buscando por meio das nossas ações? Nós estamos buscando uma mudança, porque Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é aí dos carnavais, nem dos ovos de chocolate, apesar que não tem problema nenhum, né, pessoal? A pessoa gosta lá de uma música, gosta de comer um chocolate. Mas Jesus está nos conclamando ao objetivo maior, ao foco, né? Então, quando nós queremos mudar, a gente precisa ter um foco, né? Um foco. Eu estava vendo vou deixar também a recomendação aqui, não sei se eu já falei em outros momentos, estava vendo uma série que conta ali por capítulos, né? São as séries aí, que eu digo que é a novela moderna, assim. A história de Jesus, né? E num determinado momento, The Chosen, exatamente, o pessoal falou aí. E num determinado momento, eles trazem as falas bíblicas e trazem mais alguma coisa ali de conversa, de licença poética, mas sem perder o ensinamento moral. Porque é assim que a gente tem que fazer quando lê a doutrina espírita, quando lê a Bíblia, quando lê o Evangelho, a gente tem que buscar a essência daquilo ali. Tem que ficar se apegando, né, a um pormenor ali, como as pessoas se apegam muitas vezes, e usa aquilo ali só para ficar se degladiando, discutindo o sexo dos anjos, como a gente fala, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. A gente tem que extrair qual que é o fundamento de seguir, qual que é o ensinamento maior, né, para nós aplicarmos no nosso cotidiano. E estava ali o Pedro caminhando sobre as águas, né? E Jesus fala assim, vem, e ele está olhando para Jesus. Ele está com foco em Jesus. E aí ele caminha até sobre as águas. Mas quando ele tira o foco de Jesus, né, que ele olha para as tempestades, para aquele mar e tal, ele começa
a se desequilibrar, a perder a fé e começa a afundar. E Jesus vai lá e pega ele, homem de pouca fé. É um recado para todos nós, né? Que nós muitas vezes estamos aí, ó, nos degladiando. Hoje eu entrei numa padaria para comprar um pão de queijo. Só que aí você entra na padaria e fala, vou entrar na padaria e vou comprar um pão de queijo. Aí você começa a ver tantas outras coisas, né? E assim é a vida, a gente vai nos distraindo dos nossos objetivos. Então, a mudança nós temos que eleger lá. O que eu quero mudar? E colocar isso, né? E colocar isso dentro da nossa rotina e das nossas ações. Das ações que vão nos mover para resolver aquela situação ali que a gente elegeu. Seja lá a alimentação, de repente a pessoa elegeu que vai parar de fumar, de repente ela elegeu que ela vai buscar mais leituras, buscar mais orações, buscar meditar, né? Dentro dessa proposta, né, pessoal? Das leis de Deus. Dessa mudança que vem para melhor, mas que exige de nós um sacrifício. Esse que é o detalhe, né? Toda mudança, ela vai ter um momento de piora antes da melhora. Então hoje também eu fui fazer uma ginástica, né? E no meio da ginástica, assim, pessoal, para mim tinha piorado tudo. Eu já estava ali dolorido, cansado, ofegante, eu já queria parar. Mas aí eu sabia assim, não, tá ruim, mas é para ficar melhor depois. Tinha uma frase assim, né, acho que numa novela aí de TV, ó, tudo que vem que tá muito ruim é porque depois é para melhorar. Então se a gente tem essa consciência, aí entra aqui a conscientização. Eu já tenho a conscientização de que aquilo vai fazer bem. E realmente, sabe qual é o momento que eu mais gosto da ginástica? O pessoal lá da hidroginástica, né? Tem uma galera que faz hidroginástica aqui no clube. O momento que eu mais gosto, pessoal, da ginástica é quando ela acaba. E aí acabou, dá um alívio, né? E a gente se sente bem, né? E às vezes lá no começo a gente não quer nem sair de casa, vai meio se arrastando e tal. Mas depois você falou, eu me esforcei, fui, venci e depois se sente bem. Eu me lembro uma vez assisti os Trapalhões e tinha lá o Zacarias, né? E eles encenavam lá algumas piadas. Uma curiosidade do ator Zacarias, ele é o único integrante lá dos Trapalhões que conseguia andar nos mercados, nas ruas, tal, sem ser reconhecido, porque ele pessoalmente era muito sério, então ele mudava tão bem a fisionomia dele, o jeito dele, que ninguém reconhecia quando ele não estava atuando. E aí ele chega assim, com os pés doendo. Ai, Dedé, meus pés estão doendo, ai, meus pés, me ajuda a tirar o sapato, me ajuda. E o Dedé puxa o sapato, puxa. E tira o sapato e fala assim, mas Zacarias, esse sapato não está muito apertado? Você calça quantos? Ah, eu calço 38, esse sapato é quantos? 36, mas está muito apertado, por isso que teu pé está doendo. Por que você faz isso? Ele fala, realmente, dói bastante. Mas depois que tira, muito gostoso, é um alívio. Ele fala. E pessoal, brincadeiras à parte, né? Os apertos da vida, os apertos que a gente vai passar na vida, tem um propósito maior, né? Tem um propósito maior. Claro que a gente não vai fazer igual a encenação. É uma brincadeira, né? A gente não vai buscar de propósito o aperto, nem precisa, né? Que vem. A gente está no mundo de provas e expiações, preparatório ainda para a regeneração. Então vão vir as provas e expiações que são apertos na vida, sim, mas que depois, se a gente enfrentar isso com determinação, com coragem, com consciência de que isso é para o nosso bem, lá no final, e aí vem uma questão assim, ó, do que é fácil e o que é difícil, né? A gente fala assim, ah, mas não é fácil. Ah, mas tal coisa é muito difícil. Isso aqui, pessoal, pensa no que hoje é fácil da gente fazer. Eu dou um exemplo bem claro aqui para muitos. Dirigir. Tem gente que dirigir é tão fácil que tá até olhando o celular e escrevendo e tal, fazendo até coisa que não pode, né? E aí causa um acidente. Mas por quê? Porque já fica ali mecânico. Mas no começo foi fácil, no primeiro dia lá que você foi aprender, seja com o pai, com a mãe ou com o instrutor da autoescola, pareceu fácil, eu lembro, parecia que era um monte de coisa ao mesmo tempo para fazer e que aquilo ia ser muito difícil. Então, tudo que é muito difícil no começo, se a gente insistir, persistir, fazer, tiver interesse, tiver boa vontade, depois vai ficar fácil. O fardo fica mais leve, né? Se a gente tem fé, se a gente tem confiança. Com Jesus o fardo é leve, por quê? Porque a gente fica mais forte. Né? Essa é um dos entendimentos aí da passagem que Jesus fala, vinde a mim e comigo o fardo é leve. O fardo, na verdade, é a mesma coisa, mas a gente ficando mais forte, a gente carrega o fardo com mais leveza.
Então é isso que a gente tem que insistir. E às vezes o que é muito fácil logo de comecinho é o carnaval, quer usar uma droguinha, né? Quer beber demais, quer comer demais. É fácil no começo, né? É fácil. Só sentar e deixa a coisa difícil lá na frente. E o que é difícil no começo, às vezes, muitas vezes é o que vai ser bom na frente. Então a gente tem que, mudar o padrão dos nossos pensamentos, né? Repensar essas coisas e aí nós vamos estar nessa trilha da mudança. Aí sabe o que eu fiz no meu carnaval? Pela primeira vez no meu carnaval, a gente foi lá. A minha sogra mora ali na área rural de Terra de Areia, né? E aí no domingo me deu uma vontade assim, puxa vida, né? Não tem centro espírita aberto no domingo lá, mas tem a igreja. Aí eu fui na igreja. E aí lá na igreja, pessoal, a gente quando estuda o evangelho, né? A gente quando estuda a doutrina espírita, a gente vai vendo que os conceitos estão por toda parte. Aliás, tem um livro chamado Libertação, que a doutrina espírita é isso, ela é libertadora, mas é comprometedora também, né? Exige de nós um compromisso. Tem um livro que diz, né, que eles foram em caravana lá, porque eles estavam acompanhando uma pessoa, numa igreja, e na igreja tinha todo o ambiente espiritual. Tinha as pessoas que estavam ali verdadeiramente corpo e alma, tinha as pessoas que estavam ali só de corpo, pensando em outras coisas, tinha os espíritos mentores da casa. Quando chegava o momento lá da hóstia, a hóstia vinha era aquele bolinho de luz, né, como acontece no passe. Alguns, pela fé, pelo merecimento, né, eram impregnados daquela luz, o corpo espiritual, o perispírito. Outros eram refratários, como a gente diz, né, porque não estavam ali verdadeiramente conectados, como a gente está falando. Então é importante que a gente venha para a casa espírita com esse foco, de nos mudar, de melhorarmos, de bebermos, de nos alimentarmos ali da palavra. E assim eu fui, né? Vou lá e vou seguir lá o roteiro e tal. E me surpreendeu, assim, porque muito realmente... Claro que tem ali um sacramento, um dogma, alguma coisa diferente. Mas a essência, nós estamos juntos aí. Espírita, católico, evangélico, budista e tal. O que importa, né, pessoal? Que é essa mudança de conduta. Essa bússola moral que é o Cristo, né? Para reformar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Olha como começa a motivação inicial deles. Eu anotei aqui alguns trechos, tá? Vê se a gente não podia começar aqui a palestra espírita dessa maneira. Irmãos e irmãs na fé, sejam bem-vindos. Jesus oferece diversas orientações aos seus discípulos. Elas levam o ouvinte à autocrítica sobre o próprio modo de agir. É o que a gente acabou de falar. O Espiritismo não leva a gente a essa autocrítica? O Espiritismo não traz orientações do Cristo aos seus discípulos? A palavra mostra o coração do ser humano. Os bons frutos são produzidos interiormente quando o discípulo deixa-se guiar e formar pelo Mestre, que é o Jesus, que é o Cristo, né? Então, Jesus é o quê? Modelo e guia. O discípulo, né? Está no livro dos Espíritos, guia e modelo. Então, quando o discípulo deixa-se guiar e formar pelo Mestre. Como São Paulo, nós também exclamamos: graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Aí tem uma música lá que é assim, Ponha em Deus minha esperança, que eu não seja envergonhado. Já que as justo me defende, sei que vou ser libertado. Venha ouvir a minha voz, eu estou angustiado. Então a gente está nessa busca, às vezes, né, por uma dor, por um incômodo, mas estamos buscando nos melhorar. E estamos colocando essa esperança em Deus, ou ainda estamos colocando essa esperança nos seres humanos, né, nas circunstâncias da vida. Então aqui está muito claro, assim, às vezes as pessoas estão envergonhadas até, né, de assumirem uma postura de mais fé, porque muitas vezes é colocado ali como alguém que é bobo, alguém que está iludido e tal, né? Quando as pessoas falam assim, eu vou lá na minha igreja, eu escuto essas músicas, outras pessoas muitas vezes podem até tirar sarro, como a gente fala, né? E às vezes a gente vai entrando nessa onda aí e se contaminando com isso aí, né? Nós precisamos entender, olha, nós estamos aqui no time, não tem mais em cima do muro, pessoal. Ou a gente está no time de Jesus, né? Agora chegou o momento do joio e do trigo, né? Ou a gente está no time de Jesus, né? Com ele, tentando, né? Lógico que a gente não vai amanhã, né? Tá perfeito. Mas ou a gente não vai estar com Jesus. E aí vamos estar soltos no mundo. E aí meu reino não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. E aí nós estamos aí
à mercê, né, como uma folha no vento. Não, nós precisamos colocar aí, ó, um barco que não tem direção, né, qualquer vento serve. Nós temos que colocar a nossa galinha ali no vento que está soprando em direção a Jesus e remar juntos, né? Nós estamos aqui nessa embarcação, por exemplo, remando juntos com o mesmo objetivo, numa mesma proposta. Aqui diz assim, ó, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, que é o que eles entendem, e nós também podemos entender simbolicamente o que vai ser a Páscoa agora, né? A vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Também nós somos convidados a morrer para o pecado. Então, da mesma forma que Jesus morreu, né, e ganhou e ressuscitou, enfim, ressurgiu, né, nós também estamos sendo convidados a morrer de uma certa forma para renascermos, para ressurgirmos. Essa é a grande simbologia da Páscoa. E por isso tem a história do jejum, né? O que eu sacrifico? Eu estou fazendo um jejum, inclusive. Vou até contar para vocês, jejum não é só de alimentação, já ouvi isso assim, de padre, pessoas podem fazer jejum de tudo que te faz mal e que possa ser um sacrifício. Porque como a gente falou, a mudança só vem quando a gente sacrifica algo. A gente paga o preço, como diz, para ganhar algo maior. Aliás, eu vi esse conceito no palestrante sobre disciplina. Sabe o que é disciplina? Disciplina é quando a gente renuncia um prazer passageiro, imediatista, agora, em nome de um bem futuro maior e duradouro. Que é onde estou renunciando hoje o chocolate em nome, né, de uma saúde melhor que vai ser muito mais duradouro do que aquele prazer momentâneo. Aí entra também o que a gente falou de fácil e difícil, né? E aí eu estou fazendo um jejum de telas à noite. Das telas, do celular, da internet, porque eu percebi que isso aí estava e está sendo um sacrifício, assim, porque chega uma hora ali, dá aquele momento ali que você quer, né, relaxar, pegar e tal, ter aquela válvula de escape ali, aquela fuga, né, para ficar olhando ali, rede social, mexendo, e aí você se desconecta da família, de um livro que você podia estar lendo, de outras coisas mais condizentes aí com o objetivo dessa nossa evolução. Então eu falei, vou aproveitar aí a simbologia da história e vamos colocar um jejum, né? A pessoa pode fazer um jejum da fofoca, por exemplo. Tem vários jejuns que a gente pode fazer, né? E também das más alimentações, com certeza. Alimentação material e espiritual, né, pessoal? Então somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Né? A gente morre para aquela vida velha e ressurge para uma vida nova com Jesus. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. E entra a história de confessar o pecado, que a gente pode fazer ali na intimidade no nosso quarto com a gente, porque a gente só muda aquela história até do alcoólatra, né? Ele só vai mudar se ele aceitar que ele tem aquela condição. Aliás, tem um detalhe também, às vezes a gente fala que eu sou alcoólatra, eu sou preguiçoso, eu sou bravo, eu sou isso, sou aquilo. A gente coloca as coisas negativas na nossa identidade. E na verdade a nossa identidade é divina. A gente não é nada disso, a gente está nessas situações. Então a gente precisa pegar isso é até interessante com os nossos filhos, né? E quando o filho arruma o quarto, às vezes a gente não fala, nossa, você é organizado. Aí era a hora de a gente botar na identidade dele. Olha como você é organizado. Olha como você é caprichoso, né? Mas a gente fala, tá bom, legal, arrumou o quarto. Aí se um dia ele diz, bagunceiro, danado, né? E por aí vai. A gente vai rotulando as pessoas no sentido negativo. Na verdade, as pessoas não são aquilo, nós não somos. Nada de negativo nós somos, nós estamos, realmente. Nós estamos ainda nos vícios. Mas nós podemos mudar. Né? A parte boa é essa. E depende de nós. E aí vem, né, esse confessar. Ó. Confesso a Deus Todo-Poderoso, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim. A Deus, nosso Senhor. Pessoal, é aquela história, né? O nome lá é pecado, a gente fala dos vícios, né? E a pessoa fala, mas aí tá falando de culpa, culpa não é ruim? Não, a culpa num primeiro momento é bom. O que é ruim é você alimentar a culpa. Porque só não sente culpa, normalmente, os psicopatas, né? Então, se você se sente culpado, totalmente natural.
Agora, uma vez que você já com a culpa identificou o equívoco, aí você passa para a responsabilidade. Aí você não vai ficar, porque aí se você ficar alimentando a culpa, entra nesse vitimismo, né, nessas situações todas. Então, é interessante que a gente faça esse autoconhecimento para a mudança. Olha aqui mais algumas coisas já para a gente já ir encerrando que tem na nossa caixa. Ó. Uma porta, e essa é a porta do nosso coração. Isso aqui eles fizeram no trabalho de evangelização, tá? E aqui é o que? Ó, Jesus batendo na porta do nosso coração. Então Jesus é um cavalheiro, Jesus é educado, ele não vai invadir a nossa vida, ele não vai entrar pela janela da nossa casa, não. A gente é que vai abrir a porta para ele, ou não, né? E aí entra Jesus, né, na nossa casa, e aí as mudanças acontecem. Então nós estamos permitindo, né, que Jesus adentre na nossa casa, que as boas mensagens adentrem, e estamos também fazendo a devida proteção da nossa casa por meio do Evangelho no Lar, por meio dos bons espíritos, porque é assim que a gente convida os bons espíritos e o próprio Cristo para estar conosco. Nosso pensamento é um convite. Ou é um convite, né, para os obsessores, ou é um convite para o nosso anjo guardião, para os bons espíritos e tudo mais. Então tá aí Jesus batendo na nossa casa. E tem... Isso aqui eu vou deixar para finaleira, porque eu queria cantar uma música que tem uma outra pessoa nessa caixa aqui, que é muito importante, pessoal. Sei como é que nós estamos, ó, já passamos do nosso tempo, né? Dá tempo de cantar uma música? Sim. Porque a música que a gente ia cantar aqui, ó, tem a ver com esse permitir que Jesus entre na nossa casa. Mas nós precisamos fazer um esforço, né? Para Jesus entrar na casa do nosso coração, da nossa alma, no nosso lar, na nossa família, nós temos que fazer como Zaqueu, né? Que subiu na árvore, né? Ou seja, ele fez um esforço para se elevar um pouco, para poder enxergar Jesus. E Jesus, ao encontro dele, naquele dia, Jesus visitou a casa dele, né? E o tal milagre aconteceu. O milagre é um milagre que a gente faz, né? Na verdade, que a gente produz quando nós permitimos realmente estarmos de portas abertas para Deus e para Jesus. Vamos ver quem sabe essa música aqui para me ajudar a cantar. Ô Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Muito bem, pessoal. Então, assim, ó, esse milagre da nossa mudança, né? O milagre da vida, o milagre de estarmos aqui, depende de nós, né? Nós é que podemos ser. Eu trouxe aqui também, estava no meio dos brinquedos das crianças. A gente foi numa festa, assim, ó. Nós podemos ser, né? Essas luzes aí na vida uns dos outros, né? Conforme o botão que a gente aperta. Então, nós temos essa frequência, essa sintonia. Nós somos seres de luz. Ou podemos estar apagadinhos ainda, sermos velas apagadas, lanternas apagadas. E nós sejamos essa luz, a luz da fraternidade, do perdão, do amor, né? Porque, no final das contas, pessoal, além do Cristo, existe uma pessoa fundamental na nossa mudança. E ela está aqui dentro dessa caixa. Como nós já passamos o tempo, eu poderia chamar uma, duas, três pessoas, né? Mas eu já vou... Quer vir aqui dar uma olhadinha? Alguma de vocês que estão na frente? Quem está aqui dentro dessa caixa? A imagem?
Mas tem que olhar, tem que chegar Ela que me perto. mandou, Pra... filho. Ela que Tá. me mandou. Vou fazer só com uma pessoa para nós não nos alongarmos muito no tempo. Tem que olhar meio de perto. Sim. A gente não saber como nós nos aproximando bem. Gosta dessa pessoa? É uma pessoa importante na tua vida? Preserva a caridade, a doação, a proteção às pessoas necessitadas, Muito estende bem. a mão, sempre, graças a Deus. Maravilha. Sabe quem é a pessoa, pessoal? É um espelho que está aqui do fundo da casa. Somos todos nós. Então, todo dia, quando a gente acorda e se olha no espelho, a gente vê ali o herói da nossa vida. Pode sentar. Tá? Ou pode ficar aqui também. Todas as vezes, pessoal, que a gente acorda e se olha no espelho, nós estamos enxergando ali o herói das nossas vidas ou o vilão das nossas vidas? Depende de nós escolhermos, né? Jesus, com certeza, é esse mestre, mas somos nós, como bons alunos, que devemos agir para salvar a nós mesmos por meio da mensagem dele. Ele é sim o Salvador, mas nos conclama o caminho, a verdade e a vida a fazermos por onde, né, para que esse caminho da salvação realmente seja uma realidade, por meio de Jesus, mas através de nós, das nossas ações e do amor que nós devotarmos a nós mesmos e uns para com os outros. Que Jesus nos abençoe na nossa mudança aí, e que assim seja e assim será.